Eu sou Estela Vecchi e estudo o amor e a felicidade há mais de 40 anos. Em 99, fundei Feng Shui Lógico, que é baseado na antiga arte milenar Feng Shui. E o tema de hoje são os relacionamentos. Qual é o tipo de relacionamento que você possui? Seu relacionamento é por oposto, por oposição ou por semelhança? Nós fizemos uma enquete e nós vimos que mais de 80% dos que responderam disseram que o casamento é por oposição, por opostos. E aí, a essas pessoas, eu digo que eu tenho uma boa notícia e uma não tanto. A não tanto é que realmente é mais difícil, né? O casamento por oposição, ele está sempre nos lapidando, né? Porque a gente fica muito preocupado com aquela situação, buscando melhorar aquele relacionamento, pelo menos deveria. E, na verdade, está lapidando muito a nossa alma. Normalmente essas pessoas, elas buscaram alguma situação para crescer mais nesse aspecto. E o por semelhança, claro, é aquilo que o casamento deve ser: apoio, muita confidência, muita ternura, porque os relacionamentos, eles são exatamente pautados pelo fortalecimento que a gente recebe do outro. E isso é mútuo. Mas o que tem de diferente quando você fala através dessa técnica Feng Shui Lógico? O que eu posso fazer para atrair um relacionamento mais harmônico ou tornar o meu relacionamento mais harmônico através da técnica? Nós vamos sortear 2 apostilas para as pessoas que responderam e ainda não ganharam a apostila do nosso curso básico. A pergunta eu vou fazer um pouco mais adiante, tá? E eu peço para vocês responderem nos comentários do vídeo, para a gente poder enviar para vocês por e-mail, ok? Então, voltando aos relacionamentos. Qual é a hora do dia que favorece os relacionamentos íntimos? A que lado do baguá ele está relacionado, associado? Então, esse lado, que é o noroeste, no hemisfério sul, e que é o sudoeste, no hemisfério norte, ele recebe aquela luz que fica entre o meio-dia e o pôr do sol, aquela luz mais suave do que o sol do meio-dia, né? E ele traz então o lado da sua casa, a partir do centro. Esse lado traz essas energias favoráveis. Então, independente do tipo do relacionamento que você está, para aumentar essa vibração e a clareza que você precisa ter a respeito do relacionamento, que pode ser algo que realmente dificulta muito o nosso encontro conosco mesmos, é olhar esse lado, verificar se tudo está de acordo, se ele tem uma boa manutenção, digamos que é um quarto, se está tudo harmônico, se não tem nada que não funciona, que você não usa, verifica muito bem o seu criado mudo, no caso. E aí, você vai ter 3 frases para colocar nesse ponto. Uma é: eu amo, respeito e honro a minha pessoa e a dos meus semelhantes. Diga essa frase com convicção, respirando profundamente, sentindo ela fazer parte de você. Se você tiver uma janela nesse local, procura ver se essa janela está recebendo essa luz, se você pode pôr um cristal, uma bola de cristal facetado, se essa cortina está harmônica. Às vezes tem coisas que
você olha e fala, poxa, mas meu relacionamento está exatamente assim, não está com todo aquele brilho que eu queria, não está com toda aquela alegria que eu buscava. Então, traz isso no ambiente, entra em conexão com essa luz que é criada pelo Criador, né? O Sol é uma estrela de quinta grandeza e ele recebe essa incumbência, né? Ele nos traz a luz e o calor. Então, ao conectar-se com ele, automaticamente você também está se lembrando daquele que o criou. E uma outra coisa que eu acho assim que dá um efeito bacana é você pensa no amor, mas não numa pessoa, pensa em uma situação onde você sente que você se sente amada, um local na natureza, por exemplo. Em que situação que você sente que você recebe esse amor universal? Procura ter uma foto, uma paisagem no canto da sua casa, o mais próximo desse ponto que recebe essa luz. Ainda para as pessoas que têm relacionamentos, por exemplo, mais tensos, até abusivos, eu acho muito importante ter um diário e escrever como você se sente, como você reage, para você tomar mais consciência, porque o equilíbrio, ele é representado por esse símbolo do Yin e do Yang. São duas forças opostas e iguais que geram o amor, a energia benéfica. Então, esse desequilíbrio no relacionamento que você atraiu de alguma forma, vai precisar de muita sabedoria para que você você saia dele sem atração de um karma por não ter sabido agir com a sabedoria que a situação exige. É claro que existem muitas situações, cada caso é um caso, eu não estou comentando aqui sobre violência, né, física, é claro que são casos que exigem outras atitudes. Eu digo naqueles casos onde as pessoas não se respeitam suficientemente, onde você não se sente valorizado, onde você não se sente recebendo aquela energia que você dá, né? Então fica aquela situação onde a própria casa não tem a energia benéfica que muitas vezes você sente falta na sua vida. Então, ao criar essa energia benéfica de acordo com o ciclo, né, da natureza, você traz para sua casa uma sensação e uma situação que vai ajudar você a atrair uma situação benéfica onde você sente que é a felicidade que sentimos que vai mudar o mundo. Cada um que se sente plenamente feliz na sua essência, sentindo que está na evolução, que é o sentido da vida, porque toda vez que você não se sente bem, tem alguma coisa que você tem um passo a mais que você precisa dar dentro de você, tem algum conhecimento que você precisa buscar que você ainda não acessou. E é por isso que a evolução, ela traz essa dificuldade, essa resistência, para você acessar toda a sua plenitude. A pergunta que eu vou fazer e que você, por favor, responda nos comentários é: qual o horário que favorece os relacionamentos íntimos? Eu espero que vocês possam estar superando essa fase com muita resistência, sentindo que essa transformação, que essa cura da natureza vai trazer dias melhores para todos nós. Namastê. Om Mani Padme Hum. E que Deus nos abençoe a todos.